pensando em questão de feminicídio no geral, o que você acredita que poderia melhorar, né, na questão da segurança pública para que fosse, assim, as mulheres fossem mais protegidas? Porque hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que em alguns casos funciona, mas infelizmente outros casos não funcionam, como foi o caso da Carolina, que estava lá na porta da escola e não teve jeito, né? O cara chegou, abriu a porta do carro e ela não teve chance nenhuma, né? O que você acredita que pode ser feito para melhorar essa situação? A lei precisa ser mais rígida? O que precisa? Então, você sabe que a gente está estudando muito essa questão de como a gente diminuir a incidência desse tipo de evento, esse tipo de crime. E tudo parte da educação. Como a gente faz para que as pessoas entendam essa separação entre a posse da mulher, né, e o relacionamento em si. Os crimes acontecem normalmente ligados a um relacionamento. Então a gente tem que entender que tem aí uma estrutura do patriarcado, né? Porque o companheiro acaba sentindo dono da outra pessoa. E é isso que faz com que no momento de um rompimento, no momento em que ela começa a ser independente, faz com que desencadeie aí uma agressividade, que pode ou não desencadear em um assassinato, mas existe muita agressividade. Então, se a gente vai pensar, as leis têm que ser um pouco mais rigorosas? Não sei, talvez a gente não tenha que mexer tanto com a lei como a gente tenha que mexer com a cultura. Talvez o trabalho seja realmente de mudar a cultura, de mudar a posição dessa mulher na sociedade. E as leis, claro, têm que se manter. Parece que teve com a alteração aí, com a mudança da lei, incluindo o feminicídio como uma agravante, parece que teve um reflexo, uma diminuição. Então a gente precisa entender que também a norma e a atuação da polícia, a atuação dos municípios são muito importantes. Mas isso não quer dizer que a gente consiga, só com a punição, a gente está atuando só lá na outra ponta, depois que a violência aconteceu, depois que o crime aconteceu. Não seria muito melhor se a gente conseguisse entender essa estrutura para que o crime não acontecesse, a violência não acontecesse? Sim. E você, como uma especialista nessa área, o que você aconselharia para as mulheres? Em que momento, em que situações ela deve pedir essa medida protetiva, ela deve enxergar que esse relacionamento pode acabar com a morte dela? A primeira informação importante é que a mulher não sabe que ela está sendo vítima de violência. A primeira informação importante é que ela tem que ter consciência de que aquele relacionamento que ela está vivendo não é um relacionamento normal, não é saudável, que oferece um risco. Tem um formulário que chama Formulário Frida, que é um formulário que está disponível aí na internet. Quem quiser pegar esse formulário e preencher, vai ter alguns insights. Nossa, isso aqui é violência? Porque tem diversos tipos de indícios que vão nos direcionando a entender. Isso aqui não é normal no relacionamento. Mandar trocar a roupa que está saindo, chamar de vagabunda, tirar o celular, cortar cartão de crédito, já são indícios de que você não está respeitando aquela pessoa como um indivíduo, né? Como um sujeito de direitos. Então eu partiria daí. Mulher, olha para o formulário Frida, preencha aquilo, responda todas aquelas questões. E se você se identificar com alguma delas, tem alguma coisa muito errada aí acontecendo no teu relacionamento. Aí você procura suas amigas, você procura um projeto como o nosso, por exemplo, e você vai receber uma lista de outros pontos que você pode ir privilegiando para a construção ou para a desconstrução do relacionamento, ou para a construção de um relacionamento mais saudável, né? Como você comentou agora do projeto, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto, quem que pode, né, ser acolhida aí nesse projeto e o que vocês oferecem para essas mulheres? Sim, o projeto ele nasceu em 2014, eu sou professora universitária, então eu sou uma estudiosa do assunto, pesquisadora do assunto. E para tentar entender como atuar e desconstruir, a gente precisou entender como foi construído. Então o projeto ele
tá baseado, alicerçado nessa nossa sociedade estruturada pelo patriarcado, né? Então o homem tem mais direitos, inclusive sobre a mulher e sobre o corpo dela, do que ela mesma. E aí a gente começou a entender, nós fizemos vários testes no projeto. Hoje nós temos 2 núcleos, núcleo do direito e núcleo da psicologia. Essa mulher que passa por uma violência, qualquer tipo de violência, não precisa ser violência doméstica, ela pode procurar o projeto e a partir disso ela vai ser mentorada, quer dizer, ela não recebe atendimento jurídico, porque a gente não pode dar o atendimento, fazer ação jurídica, a gente não pode fazer, mas a gente dá a mentoria. Então, você vai fazer tal coisa, você vai... os direitos que você tem em relação a alimentos, aos filhos, a preocupação é sempre como que vai ficar a guarda, será que o cara me tira a criança? Porque tem essas ameaças. A questão patrimonial, com que dinheiro eu vou viver? Como eu vou entrar no mercado de trabalho com essa idade? Então, a gente faz essa mentoria para preparar essa mulher. E a psicologia também, né? Então a mulher normalmente está com a autoestima destruída, se acha o pior ser humano, se acha culpada da relação estar naquele ponto. Então aí as psicólogas, que é o nosso maior núcleo, todas as assistidas passam pela psicologia, mas nem todas passam pelo núcleo do direito. E a gente faz acompanhamento também. Então, por exemplo, houve um estupro. Uma das profissionais do direito acompanha na audiência, na delegacia. Se as delegadas nos convocam, a gente vai acompanhando o corpo de delito, uma advogada e uma psicóloga acompanham. Então é uma assistência que a gente tenta dar nessas 2 áreas. E para as mulheres que têm medida protetiva, tiveram medida protetiva, elas recebem uma cesta básica por mês ao longo de 6 meses, para que elas não tenham obrigatoriamente que voltar com o agressor por não ter o que comer, né? Que a gente vê isso muito na prática. No caso, em Americana, eles têm um abrigo para mulheres, né? Não sei se você sabe disso. Piracicaba, você acha que falta algo do tipo? Então, precisa investir nisso? Então, o abrigo, ele é muito importante. É muito importante porque a mulher não tem de verdade para onde ir. Ontem mesmo eu estava atendendo um caso de uma mulher que precisava sair de casa, sabia que o companheiro tinha uma arma e ela ia falar para ele naquele dia que ela queria separação. E ela estava apavorada. Então a nossa preocupação, você tem para onde ir? Você tem como se colocar em segurança na casa de um amigo? Porque imagina, se você for para casa da tua mãe, eles sabem onde é a casa da tua mãe, né? Então você vai ter que sair de lá algum momento para trabalhar, é muito arriscado. Então o abrigo seria importante desde que ele tivesse realmente a proteção que a lei confere a esse tipo de abrigo. Então você pode levar teus filhos para aquela casa e lá é protegido pela polícia. Você vai sair de lá para ir trabalhar, você está protegida no percurso. O lugar, a casa, é um lugar sigiloso, protegido, ninguém sabe onde é. Então não adianta a gente ter a ilusão de que um tipo de abrigo desse é uma estrutura barata, porque não é. É uma mega estrutura. Então, para a gente ter um abrigo, tem que garantir tudo isso. As crianças têm que estar em segurança, a mulher tem que estar em segurança, o lugar tem que ser sigiloso e seguro. Nós temos condição para isso, para dar isso para as mulheres? Então, sim. Então, o município está mais do que precisando, né? Está mais do que precisando. Você imagina, hoje a gente pega essa mulher aqui de Piracicaba e tem que levar ela para um outro município. Aí, como é que ela vai para o trabalho dela? Como é que as crianças vão para a escola? Né? Deslocamos a vida dela inteira, quando era para ter uma coisa muito mais simplificada para facilitar a saída dessa mulher desse ambiente. Quem seria o responsável, no caso, para criar esse ambiente? Seria a prefeitura? Seria o governo do estado? Quem seria? Então, a gente tem uma estrutura de verbas, né? A gente precisa entender onde que o obstáculo acontece. Por quê? Porque a gente tem parte da verba que é federal, estadual e municipal. Nós temos que ter a participação dos 3 poderes. Então a gente precisa entender onde está o obstáculo no caso de Piracicaba. A Rede Feminina tem trabalhado nisso incansavelmente. Desde que eu entrei na Comissão da Mulher advogada, há uns 4 anos atrás, já era a desejo de todas, a luta de todas, que a gente tivesse uma casa de acolhimento, que a gente tivesse várias especializadas na justiça, que os juízes
trabalhassem com essa vara especializada, né, para não revitimizar a mulher. Então, é uma necessidade do nosso município, mas a gente não sabe onde que está o obstáculo, onde que esbarra que dali não passa. Cidades muito menores do que a nossa tem a casa de acolhimento, tem vara especializada, tem DDM 24 horas e nós não temos, né? E não adianta a gente, é isso que eu repito, não adianta a gente inventar a fórceps, por quê? Porque daí a gente não dá estrutura. Tem que ter essa estrutura. Adianta colocar DDM 24 horas se não tem estrutura? Delegado insuficiente, funcionário insuficiente, espaço físico insuficiente. Não adianta. A mesma coisa a casa de acolhimento. Funciona? Precisa? Sim, mas nesse formato, que realmente seja efetivo, que dê segurança para a mulher. Sim, hoje se a mulher sofrer algum abuso, alguma coisa de noite, por exemplo, ela tem que ir atrás da polícia... Dos plantões. Isso. Né? E os plantões... Tem o mesmo tratamento, né, que na DDM. Sim, eles estão fazendo um esforço hercúleo para fazer com que sim. Então nós temos ali a sala preparada para atender a mulher, ela é atendida por uma delegada mulher via online, mas Então tem uma preocupação com isso, mas é insuficiente para o tamanho do nosso município, para as necessidades do nosso município. Então a gente precisa olhar para o caso concreto. Se fossem poucos casos, de repente, né? Mas a maioria dos casos acontecem fora de horário, no dia seguinte só que vai para a DDM, fora do horário da abertura da DDM, e nós temos um volume muito grande. Então, o nosso efetivo tinha que ser maior nesse atendimento. E não só o efetivo estadual, porque nós temos uma estrutura aqui em Piracicaba que é fantástica, municipal. Os CRAS, CREAS... A estrutura é fantástica, mas nós temos lá uma advogada, uma psicóloga, sabe? Para o volume que nós temos, é uma coisa até desumana com esses profissionais, sabe? E eles fazem o melhor, mas claro que, de repente, nesse universo de que nós estamos falando, muita gente procurando, muita gente desesperada, é uma quantidade ínfima, né? Sim, você pega, por exemplo, o CRAS lá do Vila Sônia, que atende praticamente Santa Teresa inteira, quase 100 milhões de habitantes. Como que fica, né? Então, e o CRAS lá dessa região é que está localizado numa dessas regiões que a gente apurou que é uma região bastante violenta. Então, quer dizer, ela não consegue, mesmo que aquele CRAS não desse atendimento, ela poderia ir para outro. Não tem impedimento dela se deslocar, mas ela não consegue, ela não tem passe de ônibus. O cara tirou toda a grana dela, celular, quer dizer, o máximo que ela consegue é falar, eu vou até o supermercado, eu vou até a farmácia e já volto, e parar no CRAS, né? E aí elas não têm condição, elas não dão conta de tanto volume de queixas e de pedidos, né? Muita gente, né? Ô, doutora, também na questão, nós temos o Conselho da Mulher em Piracicaba, né? Sim, muito forte. A questão a gente percebe, por tudo que a senhora trouxe agora aqui, por essa razão, então, que os conselhos, aliás, que o conselho não consegue efetivar muita coisa na cidade, porque falta muito a se avançar ainda, né? Sim. O conselho ele é importante, mas não se avança por falta de todas essas políticas que você acabou de dizer pra gente. Olha, se vocês passarem por uma reunião do conselho, vocês vão ver que mulheres. É uma coisa assim que a gente pensa, o mundo vai ter jeito porque tem muita gente com vontade, tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente que para o que está fazendo para bater na porta do poder público e falar, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Sabe? Tem muita gente trabalhando nisso. Aconteceu um caso há um tempo atrás de uma criança que na escola ela falou para a professora, eu queria conversar com a senhora professora, e a professora não entendeu que era grave aquilo, e foi passando o dia, chegou no finalzinho do dia, ela pegou e falou, era final de dia, ela pegou e falou, fulano, você não quer conversar comigo? Eu quero contar que lá em casa temos uma situação de violência muito contundente. A professora chamou a diretora, que chamou a mãe da criança. A mãe da criança foi com o nenê. Até lá, quando senta aí, o seu filho falou isso, a mulher se põe a chorar loucamente, é verdade, a gente tá com medo, a gente tá acuado, só que ele não deixa a gente sair. Veja, para vir aqui na escola, eu tive que deixar os outros 2 filhos lá em casa com ele. E aí, o nosso CRAS
pegou essa mulher, era final de dia, e falou, não, fica aqui, nós vamos mandar vocês para um lugar seguro e nós vamos pedir para a polícia, lá no juizado de menores, pedir autorização para buscar os outros 2 que ficaram em poder do agressor. Isso já tinha passado o horário, eles fizeram isso com o carro delas. A diretora perguntou, posso levar no meu carro? O CRAS respondeu, se você puder, traz para cá. E aí isso tudo foi acontecendo depois do horário de trabalho. Por quê? Porque nós não temos turnos, nós não temos essa equipe. Então, imagina, a boa vontade dessas pessoas é inacreditável, correndo até risco, né? Porque está fazendo um trabalho que era para ser um trabalho da polícia, um trabalho especializado, para proteger aquelas pessoas, porque eles pensaram, se esse cara percebe e eles vão passar a noite lá, não dá tempo de esperar para amanhã para resolver isso aqui. E aí, na mesma noite, conseguiram buscar as outras 2 crianças e levaram todos para o abrigo. Então, o trabalho que é feito em Piracicaba é um trabalho, e acho que em todos os municípios, é um trabalho lindo. É um trabalho, mas tem que ser melhor equipado. Essas pessoas que trabalham lá têm que ter descanso, tem que ter turno de revezamento, tem que ter uma higienização, porque lidam com essas... Mas como é que você vai embora para casa depois e com o coração tranquilo se você deixa uma criança dessa passar a noite na casa do agressor? Entende? Então, é isso. Nós temos já tudo estruturado. O que falta? Olhar para isso, investir nisso, entender que isso é um problema, né? E gastar com a colocação de todas as pessoas nos lugares certos, com as condições certas, para que seja efetivo, né? Que se transforme realmente numa ação de proteção. E nesse levantamento que vocês fizeram, quais as regiões da cidade, então, que tem mais problemas com essa questão de violência contra a mulher? Então, eu não lembro do mapa completo, mas a gente está com essa cartilha toda já mapeada para a gente apontar, olha, nós temos 4 regiões que são regiões graves, onde há maior incidência. Então, a nossa ideia, a partir do começo do ano, já dividir equipes para atuarem nessas regiões, né? No dia 7, nessa homenagem que nós vamos receber da Câmara das Vereadoras, nós vamos entregar esse mapa. Aí eu faço questão de entregar um para vocês nos ajudarem a divulgar, mostrar quais são as regiões. Sabe outra informação muito importante que apareceu no mapa? Os homens negros não são os maiores agressores. Não sei se vocês viram agora esse rapaz que entrou na escola e matou algumas pessoas aí, não? Sim. E aí a publicidade colocou uma mão segurando uma arma, uma mão negra, né? E eles também disseram, eu acho que numa reportagem de hoje, os maiores assassinos não são homens negros. Então, em Piracicaba nós temos a maioria da população masculina negra, e ainda assim os maiores agressores são homens brancos. Violência de todos os tipos. Então a gente precisa olhar para esses vieses que a gente tem na nossa cabeça de já condenar um bairro, um estereótipo, né? E não tratar quem a gente tem que tratar. Quer dizer, o menino branco tem que também estar nessa mesa de conversa, para ele entender que ele não é dono, né, da namorada, da irmã, né, da mãe. Tem que botar essas crianças desses bairros com esses perfis para debater, para pensar nisso, né? Sim, e nessa questão que você falou, como poderia ser trabalhado nas escolas, por exemplo? Porque a criança ela já vai crescendo e criando um certo caráter, né? Então seria importante começar já desde cedo. Como você acha que poderia ser feito esse trabalho com as crianças, nas escolas, com palestras, embora a guarda já faça algum trabalho ali, entregue algumas cartilhas, mas em áreas de periferia são mais difíceis. Isso é porque eu moro lá na região, então eu sei que é um pouco mais difícil de você entrar lá e falar. Sim. E a criança entender aquilo, porque muitas passam por isso, né? Sim. Como você acredita que possa ser feito esse trabalho desde o fundamental até o ensino médio, por exemplo? Eu acho que agora no status que a gente está, que é uma pandemia, né? A gente está no meio da guerra.
Então eu acho que a gente atuar só na formação da criança, a gente está deixando muitas mulheres aí abandonadas. Então eu acho que nesse momento de guerra mesmo, de pandemia de violência contra a mulher, a gente tem que potencializar os professores e para que eles potencializem as crianças, autorizem as crianças a falarem, a entender o que é uma violência sexual, o que é que pode, papai, titio, fazer o que no teu corpo, para você conseguir fazer com que essa criança se sinta num lugar seguro para falar e também falar da violência que acontece dentro de casa. Até onde é normal o papai gritar, o papai, entende? Então acho que nesse momento que a gente está, trabalhar com a cartilha da igualdade, né? O que a menina pode, o que o menino pode, o que eu quero, o que eu posso querer, o que eu não posso querer, o que é de menino e o que é de menino, é legal, funciona, mas para daqui 10, 20 anos, quando essa criança for adulta. Nesse momento emergencial, a gente tem que trabalhar com esse conteúdo. O que é violência? Quem vai te explicar o que é violência? A tua professora vai te explicar, a tua mãe tem que perceber. Então, a gente faz muito encontros com mulheres para elas falarem, né? Então, a gente faz aquela roda que elas, devagarinho, elas vão falando do que acontece, do que elas normalizam. Na última roda de conversa que nós fizemos lá no Bosque dos Lenheiros, uma delas estava contando que o pai era muito violento, usava álcool em excesso e tal, e quando ela era menina violou ela dos 7 aos 12 anos. E aí no meio dessa conversa, uma roda enorme de mulheres, uma criança entra chorando da rua, porque a avó estava com a gente na roda. Essa criança foi direto para essa avó e a avó falou, chorando assim, bem assustada, e a avó falou, o que foi? Por que você tá assim? Ela falou, porque o papai chegou. Aí a avó falou assim, ele bebeu de novo? Ai, filha, é assim mesmo. E aí nós e as psicólogas que estávamos juntas, não falamos nada porque a gente estava num outro momento, mas depois a gente ficou pensando, olha como tá normalizado na cabeça da avó que é assim mesmo. E como vai normalizar na cabeça da criança? O homem, quando bebe, é assim mesmo. Então, quem tem que sair de cena, quem tem que desaparecer sou eu. Eu é que tenho que sair de perto, não é ele que tem que parar de beber ou né, perceber que está sendo violento, enfim. Então, é esse tipo de desconstrução que a gente tem o tempo todo. Todo dia a gente tem que falar disso, a gente tem que trabalhar nessa informação para que comece a ficar menos normal. Não é normal o cara te tirar o celular, não é normal o cara ir embora com a chave do carro. Não é, e aí vai avançando. Não é normal ele te dar um tapa na cara, não é normal ele te chamar de puta, não é normal, não é normal, não é normal. Entendeu? Ô, doutora, essa rede é uma rede de resistência, que o projeto Chama Heróica, que você faz parte, dirige, para essas mulheres. Como que faz para elas saberem mais? Porque acaba sendo até um braço do Estado, né? Um braço do município, que o município não consegue alcançar. Sim. Como é que faz para as mulheres ficarem sabendo como serem também atendidas por vocês? E como é que também, de repente, os empresários podem auxiliar? Porque a gente sabe que tem custo. Sim. Né? 6 meses de cesta básica é um valor razoável, é um projeto de extrema importância, a gente sabe disso. Então, acho que é importante também a senhora comentar como é que faz, né? Para as pessoas conhecerem esse projeto, principalmente as mulheres. A gente vai falar da periferia, que tem mais dificuldades, não que as outras não tenham, né? Mas acho que é importante como chegar até vocês nesse projeto, tanto os empresários como as mulheres, né? Que são as mais atingidas. Sim. E as crianças. Muito boa pergunta, porque a gente percebe quando a gente está circulando pelo nosso núcleo social, o centro da cidade, as universidades, os órgãos públicos, todo mundo já conhece o projeto. Mas quando a gente vai para a periferia, não. As mulheres não conhecem o projeto. E elas é que precisam saber do projeto. Então, a gente tem que ficar falando disso lá. A DDM tem os nossos cartões, os nossos contatos. Então, toda mulher que faz uma denúncia, um boletim de ocorrência, recebe um cartão, informação, procura o projeto, vê como é que é. Demanda que ela tenha também internet, porque nas mídias ela vai jogar ali defesa da mulher em Piracicaba, vai aparecer a nossa mídia. Mas será que ela tem sempre essa possibilidade? Será que tem internet? Porque muitas vezes quando a gente vai, a gente mesmo fica sem internet no nosso aparelho. Então, essa forma de chegar à informação que é um obstáculo também
bastante importante. Se ela tiver celular, se ela tiver internet, ela vai procurar a gente nas mídias, Projeto Heróica, e lá vai ter o WhatsApp do projeto, ela pode falar direto pelo Instagram, tem sempre uma das meninas operando ali, tem e-mail também, só não pode fazer ligação, porque todo mundo é voluntário, todo mundo está trabalhando e a gente não pode expor a fala, tem que ficar tudo documentado que foi conversado, né? Então, e aí ela vai ser direcionada, vai para um CRAS, vai para a delegacia, faz isso. Você está em segurança, porque a gente manda um resgate buscar, se ela liga na hora que ela tá, olha, ele tá me batendo, eu me escondi no banheiro, tô indo te resgatar, né? Mas ela tem que ter essa possibilidade de falar com a gente, né? Que é o obstáculo da Lei Maria da Penha também. Quer dizer, a patrulha Maria da Penha, ela tem esse limitador, quer dizer, como é que ela estaria na porta da escola da moça que foi assassinada? Não tem como você blindar essa pessoa 100% do tempo, ela vai ter que se deslocar. Quer dizer, a Maria da Penha tá operando, tá em volta daquela residência, nos horários X ela passa a perguntar se tá tudo ok, mas, quer dizer, existe N possibilidades de acontecer alguma coisa que não estava planejado, né? Então é isso, a gente quer estar em todos os lugares, a gente quer que as mulheres, já pensamos num aplicativo de celular, mas será que ela vai estar com o celular na mão? Será que ela vai ter botão do pânico? Será que isso aí vai estar tudo ali por perto? No mundo ideal, sim, né? Ela andava com um negócio pendurado no pescoço, ficou com medo, pá, aperta, a polícia localiza ela, no mundo ideal, sim. Mas nesse volume que nós temos de atendimento, eu não sei qual seria uma medida, além da gente ser rigoroso e com as regras sociais mesmo, entender o que eu posso, o que eu não posso exigir de uma mulher, para aos poucos começar a mudar essa situação.